Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. Já estão todos prontos para assistir? Exatamente, todos aí Espetáculo. preparadinhos para uma boa conversa, para conhecermos mais um projeto, mais um motivo de inspiração para muitos. E doce, pronto. E doce. É daquele empreendedorismo que eu gosto, doce. Aliás, eu gosto de todos, estou aqui a brincar, digo isto. Um dia vão dizer assim, aquela Ruth sempre só pensa em comida. Não, Não, nada mas disso. a comida melhora um bocadinho da nossa vida. Então seja muito bem-vindo. Tem de ficar para conhecer as nossas convidadas de hoje. Dois projetos doces, pronto. E já voltamos a falar sobre isso porque nós temos as nossas redes sociais que nunca, jamais poderíamos avançar um programa sem referi-las, não é? E que contamos consigo, que está desse lado, para nos fazer ter mais likes, chegarmos mais longe. Ainda esta semana tivemos uma convidada, estes dias, tivemos uma convidada que nos falou em off e ficámos muito contentes. Que estávamos a ajudar algumas pessoas, não é? Que tinha aqui algum conhecimento de algumas pessoas que gostam, que ficamos a fazer companhia. Então faça chegar a mais pessoas, porque nós gostamos de chegar a mais pessoas. E que é importante isto, é um espaço de conversa, mas é um espaço de inspiração, de motivação e quem sabe para alguém ter ideias também para se lançar no seu negócio, para mudar alguma coisa que se calhar vai identificar que não estava tão bem na sua vida. Portanto, temos vários programas, portanto, se por acaso um dia viu um programa e disse isto não era bem como eu estava a pensar, tem que ver outro, porque temos várias vertentes. Pois é, então, Conversa de Mulheres no Facebook, Conversa.mulheres no Instagram e também através destas redes sociais ou do e-mail que está sempre a passar em rodapé ao longo do programa, pode enviar as suas sugestões de convidadas, de temas. Também gostaria que voltássemos aqui a falar. Pessoas inspiradoras. Mulheres inspiradoras. Portanto, as redes sociais é para isso e também para que esteja dentro daquilo que acontece aqui no programa, promocionais. As programações também são colocadas lá, portanto, siga as nossas redes sociais. Adorava ter aqui uma avó e uma neta. Nem precisava de ser para o dia dos avós, por acaso está quase a chegar. Porquê? Porque acho que era giro, uma avó e uma neta, só podemos ser mulheres, portanto tem que ser assim, uma avó, ou então uma avó, uma filha, uma avó, uma filha e uma neta. O que é que achas? Uma história de vida com muitas fotografias e aquelas coisas todas, era giro, não era? Eu acho que sim. Sim? Sim, Pronto, sim. então vá, fica aqui, temos que fazer um programa especial para o dia dos avós, que é algures para julho. Pronto. Ok, pronto. Uma ideia. Estas ideias à tarde, assim, depois do almoço. A Cláudia está a falar de uma coisa, Ruth. Uma ideia. Uma coisa. Nada a ver. Uma coisa assim. É só para animar. Sim. Para agradar a uns e a outros. Pronto, é exatamente. É assim. É assim, tudo. Nós programamos os programas. Exatamente. Olha, temos também a página do YouTube, canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, para que possa rever os programas e, claro, partilhar os programas. Fazer chegar overseas. E pronto, está tudo dito e agora sim vamos passar ao separador para apresentar a primeira convidada de hoje. Fica connosco. Na realidade, eu também gosto muito deste separador. Saboroso, criativo, delicioso. E dizia mais qualquer coisa. Gastronomia. Exato. Era isso, pronto. Mas eu, o delicioso, saboroso, já. Olha o meu sorriso, já ficou. É só para fazer músculos aqui por causa das rugas. Então, passamos a apresentar a nossa primeira convidada e vamos lá ver se eu digo bem. Graziela Perosa. Exatamente. Perosa. É só dar aqui um bocadinho do accent. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada. E divirta-se muito hoje aqui na nossa companhia. Certamente que sim. Vamos dar a conhecer a nossa convidada de hoje que veio falar do seu projeto, um doce de doce. Exato. É que é logo doce ao quadrado. Um projeto bem docinho. Bem docinho, eu gosto desses projetos. E como é que surgiu aqui o doce na sua vida? Olha, o doce na minha vida, acho que desde que eu nasci. A minha avó sempre fez muito doce. A história da avó tem tudo a ver no programa. Eu acho que uma avó é uma vida.
Minha avó fazia doces, goiabada cascão, doce de abóbora. Só tenho que parar aí um bocadinho. Goiabada cascão, estamos a falar de uma goiabada que é feita com a casca da também goiaba. da goiaba. A polpa é a casca, então ela fica uma goiabada de corte mais de rústica, corte. assim, um pouco mais dura. É tipo a nossa marmelada, será? Exatamente, exatamente. Goiaba é a mesma coisa que marmelo? Não, o Não é bem marmelo é igual. maior. O marmelo é Sim, maior e é um menos bocadinho doce que a diferente. goiaba. Portanto, e é de onde? No Eu Brasil? sou nascida em Campinas, estado de São Paulo, e morei 25 anos em Curitiba, que é sul, antes de vir para cá. Então, tem um pouco de sotaque do interior, com um pouco de sotaque de Curitiba, do leite quente. Eu não noto muitos sotaques do Brasil. É Só porque- aqueles assim mais fechados. Mas o carioca, né, que é Sim. bem fácil de perceber, né? Sim, sim, sim. E então como é que foi a sua infância? À roda da cozinha, à A roda dos roda doces? da minha avó, férias na casa dela, querendo fazer também juntamente com ela. Não deixava toda super cuidadosa, mas era chegar na casa dela e correr para o frigorífico, porque sempre tinha ali um docinho para comer, né? Eu me lembro muito bem, minha avó já é falecida, mas faleceu com 96 anos, não faz um ano. Longa vida. Longa faleceu vida. muito De bem, ver- não é? muito É bem, assim, não é? muito De bem. viver muito e bem, não é? Exatamente. Eu acho que isso é uma alegria. Claro que nós temos sempre saudades, mas é uma alegria ver as pessoas que foram, mas que foram bem. Naturalmente, viveram. né? Exato, exato. E me lembro muito da minha infância, após o almoço, continuarmos sentados à mesa, minha avó, meu avô, e muito queijo e muito doce à mesa, mesmo dias de semana. Muito queijo e muito doce, que engraçado. Ela sempre foi apaixonada por E essa o que área. era mais interessante, ela guardava os doces em potes de margarina e escrevia Sim. numa etiqueta feijão, para ninguém pegar os doces dela. Muito bom. Eu acho que ela já conhecia a família que tinha. Exatamente. Mas vocês depois também já sabiam a Já manha. sabíamos. Claro. Gostamos Passava deste tipo de padrão. feijão. Então, a minha história veio uma paixão por doces desde cedo. E eu fui fazer faculdade de nutrição, que são as ciências da nutrição. Mas porquê? Nutrição... Nada a ver, eu sempre comia gostei. muito doce? Sempre gostei doce, muito. era por isso, Por outro achava. lado, a minha mãe super saudável e ela dizia: por que não faz nutrição? Gostas tanto de dietas, de Gostava de dietas atendimentos? porquê? Sempre gostei, porque eu comia muito doce, emagreci um pouco, comia mais um docinho, sempre vivi nessa balança. Engorda e emagrece. Mas hoje é muito fit. Depois emagreci, exato. Eu também vivi assim sempre. Quer dizer, vivi sempre do outro lado da balança. Daquele em que pesa mais um bocadinho. Exato, exato. E fui fazer nutrição, eu me formei em 98, trabalhei 15 anos na indústria de alimentos. É um bom ano para se formar. Exato. Eu trabalhei 15 anos, só que eu fui para a área da indústria, eu não fiquei na área clínica. Depois eu descobri que não tinha nada a ver com essa área clínica do emagrecimento e falar sempre as mesmas coisas para as pessoas, achava meio assim. Então, mas esteve na área mais das empresas Na a fazer o quê? produção de alimentos. Na cidade que eu morava, a prefeitura terceirizou a alimentação das escolas. Então, dentro da indústria, nós produzíamos lá 20 mil refeições que saíam na hora do almoço para serem distribuídas, né, nas escolas. E o meu trabalho era controlar essa produção dentro da cozinha, controlar a parte de qualidade e depois atendimento ao cliente quando o almoço chegava nas escolas e contratação de funcionários. Tinha muito pouco e a tudo ver com aquilo. fazer as dietas e as pessoas emagrecerem. Pouco a ver, né? mas tinha a ver com um cardápio equilibrado, com uma alimentação saudável para as crianças, para as escolas, né? Só que eu trabalhei 15 anos nessa área. Gostava de fazer isso? Ou... Gostava muito, por muito tempo eu gostei. Aquilo depois, para mim, foi ficando muito estressante, porque eu usava 2 telemóveis, era o tempo todo ligação. Embora eu não trabalhasse fim de semana, era sempre para resolver algum problema, correr na escola, resolver alguma questão com o pai de aluno, que tinha alergia alimentar, que tinha algum problema alimentar. Não fazia ideia que era assim uma coisa tão estressante essa parte das comidas na escola. Na verdade, eu fiz pela prefeitura, na rede pública, e depois o meu trabalho passou para as escolas internacionais, que seriam as escolas da Câmara Municipal, digamos, né, da rede. E depois eu passei para as escolas internacionais particulares. Aí é que o atendimento ao público
É Pegava desafiante. forte, muito forte, porque São os muito pais exigentes, pagavam não é? pela alimentação, pagavam alto. A alimentação eram assim, servida 2 carnes, 6 tipos de salada, o aluno servia-se à vontade, então sempre o pai muito crítico em relação ao cardápio, né? E aquilo foi cansando, falei, ai gente, não quero mais, não quero mais. Tive meu segundo filho, ele tinha 6 meses, já estava na fase de ir para a creche, e eu ia agora. Não me apetece pô-lo na Não creche. me apetece mais. E no primeiro não sentiu isso? No primeiro eu não senti isso. No primeiro eu tinha vontade de voltar a trabalhar para não ficar só em casa, só Que cuidando engraçado, de ainda criança. outro dia alguém disse isso aqui, não foi? No primeiro filho eu tinha vontade de voltar a ser aquela pessoa. No segundo já achei que já não era isso que eu queria. Exato. O tempo O vai que passando será? muito rápido. Será que é que no segundo se percebe como o primeiro cresceu tão rápido e já Exato. não temos? É isso, não é? Ou não acompanhei É que eu não tanto sei, eu não tenho dessa o segundo. vez. Ou até... Eu sei o que é formar-me em 98, mas não sei o que é ter o segundo filho. Olha, eu acho que para mim a gota d'água foi o seguinte: eu tô aqui no trabalho, tô escutando desaforos e meu filho tem que ficar numa creche sendo cuidado por outro enquanto eu não tô feliz aqui. Eu acho que era mais ou menos isso. E há muita gente que pensa este tipo de coisas de Provável. outra maneira, noutros trabalhos, noutras Provavelmente. situações. Não é? Só que a questão desse sentimento, até tomar uma atitude e realmente sair de uma empresa de 15 anos de trabalho, é uma situação muito... E até poder, não é? Porque a pessoa, lá poder. está, se tem o filho, tem que o... Mas eu estava tão sustentar. estressada que meu marido falava, larga isso, vem ficar em casa. Eu falei, gente, é um Graziela chamado. estava naquela, É um não? chamado. casa, ficar E tinha o ok da casa, não é? Exato. E aí, num dia que deu um problema na empresa, porque nós servíamos 20 mil refeições. 20 mil é mesmo Então, muito. eu trabalhava com 2 cardápios, A e B. Então, na segunda, todas as escolas da rede, que deviam ser umas 40 escolas que recebiam almoço, que era um período integral, porque no Brasil não são todas as escolas período integral. Ok. Então, essas que recebiam almoço, nós tínhamos 2 cardápios, A e B. Então, na segunda-feira, os 2 cardápios eram um cardápio só. Então, eu servia 20 mil refeições iguais. Depois, na terça, para um grupo era cardápio A, para o outro B, e isso invertia-se. E depois, quinta e sexta, a mesma coisa. Então, cheguei numa segunda-feira que tinha sobremesa, por exemplo, banana, era um estresse, porque às vezes ela não amadurecia o suficiente. Às vezes ela estava muito madura, então era um estresse violento. E eu lembro de ter pedido demissão numa segunda-feira. Por causa da banana. É por causa do estresse, porque tinha sido tudo carregado. Depois eu tive que pedir para os motoristas descarregarem tudo. Isso atrasava a rota, enfim. Cansou. Cansei. Qualquer coisa era a gota d'água para eu ter desistido. Já gota estava d'água. farta, sim. Exato. E então, e depois foi fazer o quê? Depois descansou um tempo? Não, eu já Não? comecei a fazer bolachas, porque, na verdade, o que me impulsionou também foi isso. No Natal, tinha uma feira muito grande na cidade de Curitiba, e uma das bancas dessa feira era uma empresa que se chamava Vovó Elza, Bolachas Vovó Elza. E eu passei pela feira e vi umas bolachas decoradas e achei lindo. Eu falei, olha, eu estava indo para o Natal para a minha cidade, para o interior de São Paulo, vou levar uma caixa de bolacha para cada uma das mulheres da família. E comprei aquelas bolachas e levei para São Paulo. E depois, todas que receberam as bolachas me perguntavam se tinha sido eu que tinha feito. E eu achei absurdo, imagina, que eu ia conseguir fazer um negócio desse. Isso é arte, eu jamais teria facilidade para fazer isso, não é nem da minha personalidade. E eu fiquei pensando, mas por quê que não podia ter sido eu? Por que eu não teria essa capacidade? E fui fazer um curso nessa empresa, em março, já na Páscoa. Desafiou-se. Desafiei-me a fazer uma coisa diferente. Ainda estava na empresa, a trabalhar normal. Fiz um curso antes da Páscoa, de bolachas decoradas para Páscoa. Cheguei em casa, cozi as bolachas, pintei as bolachas, malemar, coloquei numas caixinhas, coloquei em cima da minha mesa de centro, tirei uma foto. E coloquei, eu acho que naquela época, Facebook. Isso foi em 2013. Pois, já há algum tempo, sim. E aí as amigas moravam num condomínio fechado, começaram a perguntar se eu não podia vender para elas presentearem. Posso. Posso, estão né? aqui. Não tinha estão aqui. experiência nenhuma. Nada. Mas isso me animou.
Quando foi em julho, foi quando eu pedi demissão, porque eu achava que então podia, de repente, trabalhar com bolachas enquanto não sabia o que fazer, né? E foi então, isso. E então aí pediu tudo começou demissão e assim. começou a trabalhar com bolachas. Exato. Adorou o Ainda no workshop. Brasil. No Brasil, em 2013. Trabalhei com bolachas, daí eu comecei a fazer a minha clientela, pouquíssimas pessoas faziam bolachas decoradas com glacê real naquela época. Glacê real. O glacê real é o royal icing, é o açúcar em pó com a clara de ovo, né? Então, e tem um processo todo para não ter contaminação. E naquela época eu me lembro E para muito si era bem. fácil um bocadinho por conta desta sua experiência também já dos refeitórios, das Indústria. escolas, Sim, destas é coisas sempre todas. alimento, né? Sim, já tinha aqui um bocadinho um background para fazer este trabalho. A questão de segurança, Sim, da principalmente, segurança alimentar, né, de isso tudo. segurança alimentar, isso me preocupava muito de trabalhar em casa. Eu legalizei a minha cozinha de casa lá no Brasil. E comecei a trabalhar com isso. E as pessoas trabalhavam muito com pasta de açúcar em cima das bolachas. E aí começou esse movimento das bolachas decoradas no sul do Brasil. Isso já era tradicional no Natal, mas fora do Natal não. Não. Então depois começaram as pessoas a habituar-se a dar um presentinho, a Exato. fazer aqui um... Pedir para aniversário, colocar nas mesas, nas sweet tables, para isso aumentar um pouco as mesas, deixar coloridas. Fica bonito, não é? Isso deu é um uma boom. decoração. É uma decoração bonita e boa. É. Isso já vinha, é uma cultura muito americana, norte-americana, né? E o Brasil ainda puxa muita coisa dessa cultura norte-americana, dos donuts, Sim, eu acho que puxa, mas sempre com um lado assim mais criativo, talvez. Sim, mais solarengo. Não sei explicar, porque eu acho que sim, que puxam, mas depois não sempre Dão ali um o seu toque deles, não é? a sua estética. Da mesma maneira que a estética no Brasil é um bocadinho mais avançada, não é? Dão assim a sua estética Exato. e eu acho que fazem isso, não é? Sim, Fazer ali concordo. um ar assim mais fofinho. E aí encarei, né? O dia que eu resolvi pedir minha demissão, eu falei, agora eu vou viver Agora vou viver de bolachas. a fazer bolachas. E a coisa não foi tão fácil assim como eu achava que seria, porque trabalhávamos os dois fora. Quando os salários reduziram os ordenados à metade, né? Porque eu saí do trabalho, eu tive que alterar algumas rotinas dentro de casa. Então, os meninos que ficavam período integral na escola começaram a ficar só meio período. Eu tinha que levá-los para a escola, buscar, já que eu estava em casa. Não iam mais com a condução da escola. Já comecei a ter que ajustar as coisas dentro de casa. Então, assumi essa parte de casa que não era eu que assumia, e mais as crianças, e mais as bolachas. Parece que ficou com menos Então, trabalho, mas verdade, tinha muito trabalho, não é? Não tinha na verdade, 20.000 eu fiquei com muito refeições. mais trabalho, mas muito mais prazeroso, na verdade, né? Então, e depois como é que foi aqui a mudança para Então, este lado do oceano? do oceano. Aí, num determinado momento, o nosso medo era, como só tínhamos um dos dois a trabalhar e a receber um ordenado fixo, que ele não tivesse mais o trabalho. E aí eu só com as bolachas não conseguiria Pronto, ainda não manter estava aqui um negócio muito montado. Ainda não estava. Sim. E um belo dia, ele apareceu em casa e falou, olha, antes da crise de 2015, olha, eu não estou mais na empresa, fui desligado e agora nós temos que ver o que vamos fazer, então. Ele já tinha cidadania portuguesa, minha sogra portuguesa, família portuguesa. Ah, ok. E... É isso o porquê. Eis o porquê de Eis o Portugal, Isa. porquê. Nós já tínhamos vindo para cá e já éramos apaixonados pelo país. E já tínhamos essa ideia de... E os seus filhos já conheciam também? Não conheciam. Mas nós tínhamos em mente que daqui 5 anos quando viemos para cá em 2012, daqui 5 anos nós vamos nos programar e estaremos morando aqui em Portugal. Só que não fizemos nada para isso. Então o destino deu Programaram sem programar. Exatamente. Vamos lá. Exatamente 5 anos depois, ele foi demitido e nós fizemos a mudança. E vieram para cá. Ele veio antes, fez alguns contatos, já tinha, né, amigos, ele é publicitário. E já começou a trabalhar. E eu fiquei no Brasil fazendo reforma da casa, vendendo carros, esperando o ano letivo terminar dos meninos, e viemos em 2016, em dezembro. Pois, porque lá o ano letivo, cá 3 meses. lá o ano letivo é diferente, Acaba não é? em dezembro. Aliás, o ano corresponde ao ano civil, portanto é do princípio ao fim do ano. Nós aqui não, começamos a meio. Exatamente.
Então, eu digo que eu tive essas duas grandes mudanças, que primeiro foi trocar de profissão radicalmente, e as pessoas falavam, você vai deixar de ser nutricionista e vai fazer bolachinha. Eu vou mostrar as bolachinhas. Porque é engraçado, porque a nutricionista devia dizer, não comam Controlar. tantas bolachas. Exatamente. Em mente As das bolachas têm muito crianças. açúcar. E depois, não, agora vou fazer Bolachas com açúcar nada a por ver. cima. Não, eram umas bolachas com doce, fruta. muito doce. Pois hoje, quando eu chamo a atenção dos meninos, olha, tem que começar lá. Mãe, você não é mais nutricionista. Eu falei, sim, tá no meu sangue, ainda sou. Mas é mãe, as mães são sempre tudo. As mães são tudo, enfermeiras, nutricionistas, Tudo. mecânicas, às Psicólogos, vezes tudo o que for, psicólogos, há tudo o que for preciso. motorista. Motorista, exato. Vamos continuar mesmo? Exato. Querem mesmo sentir esse overwhelm? Cozinheiras. Cozinheiras, exato. Padeiras. Padeiras. Eu nunca fiz pão. Viu? Padeira. Não, mas eu vou Nunca buscar mais o pão. voltei a fazer pão. Mas eu vou buscar o pão. Pronto, também será. Então é o delivery. É o delivery, exato. Então, e depois, como é que foi E depois a adaptação? essa grande mudança que eu digo, eu só não digo que eu comecei do zero, porque eu já tinha a experiência de fazer as bolachas, né? Isso eu não perdi. É outro país, é outra cultura. É outro Sentiu muito país, isto? é outra cultura. Hoje não sinto mais essa diferença. Mas na altura que Na altura, sim. Não era uma área tão desenvolvida aqui em Portugal. Exato. Eu sinto... O que aconteceu? Eu entrei em alguns grupos de mulheres empreendedoras. E aí comecei a divulgar as bolachas. Falei, eu vou começar já divulgando, né? E ver o que vai acontecer. E eu comecei trabalhando já. Quando eu cheguei, de pouquinho em pouquinho, montei um Instagram aqui, continuei a mostrar algumas coisas de Lisboa, mostrar algumas pastelarias, o tipo de doce que tinha aqui. Então, eu engajei um pouco o público do Brasil, que tinha curiosidade e que tinham conhecidos aqui e começavam a mandar meu Instagram para os conhecidos daqui. Esperta, não é? Esse é o lado publicitário do marido que Exato, ajudou. exato. E eu pensei, o que eu vou fazer aqui para chamar um pouco a atenção dos portugueses, né? Porque as festas são diferentes. Pois era isso que lhe ia perguntar, se teve que fazer alguma adaptação, porque a cultura portuguesa hoje já vai mudando, mas há uns anos atrás de festas era muito diferente. Até o paladar do doce Exato. está a ser cada vez mais... Exato. Eu já nasci com esse... podia ter nascido no Brasil, estava tudo certo. Não havia problemas nenhuns com o meu paladar do doce. Mas, na realidade, o paladar dos portugueses não era assim tão doce, não é? Exato. Tão doce. Não para os bolos de aniversário, mas nós vemos que a pastelaria portuguesa é bem doce, com os doces de ovos, por exemplo, né? Mas comem um e acabou-se, não é uma coisa de Exato. vão lá e comem umas bolachas, Exato. ou comem Ficam o bolo ali e a as bolachas. comer o sim, tempo não. todo. Não. Não. Eu Enche mais a acredito. Exato. Eu fui muito incompreendida durante muitos anos. Eu imagino. Tadinha, que rude. Mas é verdade, sentiu isto, esta Eu necessidade de senti. adaptar Na alguma verdade, coisa? as bolachas não eram consumidas aqui, né? Tínhamos muitas bolachas com pasta de açúcar também, como era no início no Brasil, quando eu comecei. E eu falei, como é que eu vou fazer para essas bolachas serem necessárias, digamos, nos aniversários, né? E eu não achava uma solução e eu encontrei uma portuguesa muito conceituada em bolos, que é a Migalha Doce. E fui fazer um curso de bolos. Eu falei, já que as bolachas ainda não são conhecidas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de bolos e vou decorar os bolos com bolacha. Então, me ligavam, tu fazes bolo assim, esse assado? Faço o bolo, mas eu só decoro com bolacha. Então, eu criei meio que essa personalidade nos bolos. Mas nunca foi minha paixão fazer bolos. Eu fiz pela necessidade de apresentar as bolachas. E aos poucos eu fui largando os bolos e continuando só com as bolachas. Ah, que engraçado. Então aqui ainda teve que ir passar um bocadinho Ainda pelos fiz um bolos. pouco de Uma bolos. rotunda, virar só à Exato, direita. ali um exato. caminho. Que engraçado. Eu tenho a mesma paixão a fazer bolos e as bolachas. Não, é muito mais das As bolachas. as bolachinhas. não é? E então, o que é que tem? Nós daqui a bocado já vamos ver aqui um bocadinho, um vídeo, daqui a bocadinho ainda. Então, que bolachas é que faz e como é que é isto de fazer bolachas e que bolachas é que existem e cores e formas? Porque isto é um mundo. Um mundo ilimitado. Consigo fazer todos os desenhos possíveis. Tenho uma técnica de transferir o desenho para as bolachas.
Então, o que chamou muita atenção foi que é um produto muito personalizado. Então, se uma criança faz um bilhetinho para o pai, eu consigo passar com a mesma letrinha para a criança numa bolacha que seja numa folha muito parecida com a folha que a criança desenhou. Mas depois come-se essa bolacha, faz Né, pena, as pessoas não têm dó, mas depois sente cheirinho de baunilha e fica... Exato, depois vai-se estragar. Calma, mas olha, vai Cláudia, comer. tu vais estragar, porque que não vamos comer a bolacha? Exato. E depois eu comecei a fazer um pouco dos azulejos. Dos azulejos? Azulejos portugueses. Até trouxe um para vocês. Ah, vamos já ver o azulejo verem. português. Não sei. Cláudia, vais comer o azulejo? Não, Olha. não se Claro que come vais azulejo. estragar. Olha, Olha, eu tirava a fitinha, não acham que era uma boa ideia? para A ver. fitinha está muito Tira de bonita. lateral, porque eu acho que tem um nozinho. Isso. Sim, ou põe a fitinha só, coisa, para se mostrar o azulejo. Quem é que vai mostrar o azulejo? E a ideia do azulejo foi a gente... Ainda bem que aquilo tem um plástico, eu pensei que já era a Não, técnica. eu vi Era que a era técnica a da segurança, Cláudia. a Já segurança. mexi, agora vai estragar, mais ninguém vai comer, vou ter que fazer o sacrifício. Não, olha, Oh, tão vá, bonito. tão bonito. São pesadas. São pesadas. Isto é, a massa disto de todas as bolachas é igual. Ela é uma massa amanteigada e ela varia sabor a baunilha, amêndoa e chocolate. Vai-nos deixar comer o azulejo? Sim, lógico que Pronto, sim. nós vamos dividir que nós somos amigas, Cláudia. Ou não somos? Na comida. Agora não sabemos. Não sabemos bem se somos amigas. Nós já chegámos à conclusão que para sermos amigas já devíamos ter pedido uma à outra para tomar conta dos filhos uma da outra. E nós ainda não fizemos isso. Portanto, não somos ainda assim tão amigas. Não, mas eu acho que é só porque somos as duas umas pessoas muito práticas e somos amigas e colegas, mas Sempre a despachar. entendemos os níveis e os limites e essas coisas todas. Bem, mas estava eu a perguntar para não me perder. A massa das bolachas é toda igual? Ela é de baunilha, normalmente é amanteigada ou baunilha ou chocolate. A massa é deliciosa, mas eu não tenho um menu muito complexo da massa, porque eu percebo que o cliente quer a decoração, beleza e a pois. decoração. É lógico que ela não poderia ser bonita e sem gosto e tudo mais, Claro. para as E pessoas então, continuarem. e então a cobertura pode ser de quê? A cobertura sempre é de glacê real. Pronto, manteve-se fiel a este ao Não glacê tem como real. ser de outra coisa, porque o glacê real eu passo aí com o bico de pasteleiro, ele é Sim. pastoso. E depois que seca que ele fica essa capa como se fosse um suspiro. Sim, que é muito... E aí ele pode ser colorido e feito volumes, pintura a pincel, como no caso desse. Isto leva pintura a pincel, é isso que Esse eu foi lhe ia pintado a perguntar. pincel, a parte azul. Portanto, nasceu bem aqui artesanal. nasceu aqui mesmo uma artista, não é? Exato. Olha, está. Surgiu uma artista no meio das E a panelas. forma, esta bolacha é quadrada, portanto, não tem assim nenhuma forma especial, mas poderia ter Qualquer forma. qualquer forma, não é? Cortada no x-ato, a massinha. Portanto, isto é tudo mais alto Super personalização. personalização. E quantas bolachas é que as pessoas lhe podem pedir? Num Olha, doce de doce? Elas podem pedir quantas quiser, quanto mais melhor, mas normalmente tem um mínimo de 10 bolachas por evento. Porque nem sempre a criança pega essa bolacha na mesa do aniversário e come na hora. Normalmente ela leva, ela pode ser tipo sim. lembrancinha, né? Tipo um mimosinho do aniversário. Ou ela come. Se for para consumir na hora, daí a gente faz menorzinha, para não ter desperdício de dar uma mordida e deixar, porque normalmente tem outros doces também, né? Ou coloca palitinho, ela fica como um chupa de bolacha. Dá para que fazer giro. muita coisa. Portanto, bolachas virou Logomarca de empresas, desculpe. logo a marca de empresas, exatamente. Também já fiz isto, Já não é? fiz. Por isso é que daí perguntar-lhe se muitas, porque muitas vezes em eventos corporativos de empresas, não é? Tem Exato. imensas coisinhas e que as bolachas são também uma ideia, não é? Exatamente. E fica super personalizado, né? E pode ser umas mais pequeninas ou pode ser qualquer maiores? tamanho, qualquer formato. Só o sabor da bolacha, que são esses dois sabores, e o glacê, que é sempre o tradicional, né? Que é um pouquinho de baunilha, para Mas dar de um certeza cheirinho que é bom. ótima. Um cheirinho bom. E já nos está quase a cheirar. Por acaso não, mas poderia estar a cheirar. Eu fechei para não descontrolar. Exato, já sabes, eu fico desconcentrada, já não me lembro de nada. E temos Ainda agora... comi a minha parte. Exato, isso tem que ser dividido como eu fazia com a minha avó. Régua. Bem, Regra da minha avó, já sabem qual é que mas era? damos-nos bem. Damos. A regra da minha avó é quem divide, o outro escolhe.
Não há nada de dividir, regra da minha avó. Era, eu e o meu irmão... Um provérbio qualquer, Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é é louco, ou é assim, ou é tolo, ou não tem arte. Mas não, a minha avó não deixava que esse provérbio acontecesse. Então era assim, eu e o senhor meu irmão tínhamos tudo para dividir. E então, um dividia, mas como às vezes éramos maganos e dividíamos, estás a ver, não é? Eu dividia, este é o meu, este é o teu. Não, quem divide o outro escolhe, assim não há. Não há Tentas erro. ali ao máximo, já sabes que o outro vai olhar e ver. Estas Eu quero um maior. avós. As avós são muito inteligentes. Muito Também tive uma super avó, não é? Também já foi há muito tempo, mas uma super avó. E vamos ao vídeo, Vamos ao porque vamos vídeo. agora ver como é que faz estas bolachinhas. Depois já nos conta mais um bocadinho e vamos receber outra, Isso A próxima mesmo, que é a convidada. terceira grande mudança a que eu terceira fiz. grande mudança. Já vamos lá. Vamos. Oh, gostámos muito. Sim. E já perguntámos em off quanto tempo Olha, para fazer aquelas coisas tão bonitas. depende muito do modelinho, mas esse ursinho, por exemplo, que era um urso disfarçado de coelho, 1 hora mais ou menos. 1 hora. 1 hora. Depois Meu Deus. aquelas do Festival Coachella que passaram ali, eu demorei um dia todo para fazer 30 bolachas. Um dia todo para fazer 30 bolachas. E a mãe muitas pediu técnicas. exatamente o tema que ela queria, como ela queria. E aí eu desenvolvi essa coleção e ela ficou apaixonada, Porque né? tem várias cores, várias Várias pinturas. cores. Aquilo tem que secar uma tinta por cima da outra. Tem que secar uma por cima da outra. Então são várias fases que ela vai para secar e volta, né? E agora tem alguém Já não ao está seu lado sozinha. que nós não vamos apresentar, vai-nos apresentar a nós, porque isto já estamos aqui quase amiguinhas, não é? Exato. Vai-nos apresentar quem é a sua colega. Só falta o chá, já temos a bolacha, só falta o chá. Essa daqui é a Carolina Castilho. Carolina Castilho, Ela é minha prazer. amiga e agora minha sócia. Eu disse que ia falar da terceira grande fase que nós passamos. Nós estamos juntas abrindo um ateliê. Inclusive já está aberto há um tempinho atrás. E a Carolina faz os bolos e eu faço as bolachas. Ai, trouxe aqui um uso perfeito. Uma parceria, uma união de almas, de amigas, né? E do doce, do açúcar. E agora sim, então, os topos dos bolos sempre em bolacha. É uma Exato. característica vossa, do vosso Exatamente. ateliê. É um diferencial do nosso produto, não é? Fazer o bolo unindo com as bolachas. E nós vamos aqui continuar a conversar, já vamos aqui continuar a conversa, a lembrar que estamos a conversar então com a Graziela, Graziela. Um Doce de Doce, que nós gostamos deste... Não é doce. É doce, mas doce ao quadrado, é matemático, eu gosto disto, é matemático. Doce de doce. E então agora estamos também à conversa com a Carolina, que é agora aqui uma nova parceira, Sim. um ateliê que estão a abrir. Exatamente. E então onde é que fica este ateliê? O que é que se as pessoas podem lá ir e daqui a bocado já vamos... E o que é que podem encontrar no ateliê? Exato, isto é o mundo que nos Mundo. interessa e que todo mundo. Então, nós trabalhamos sob encomenda, na verdade. A Carolina faz bolos e eu faço as bolachas. Ela vende também alguns bolos com algumas decorações diferenciadas quando precisa. E eu vendo as bolachas também sozinhas, né? Só as bolachas, quando a pessoa não quer o Portanto, bolo. trabalham em parceria, mas também Trabalha- individualmente, Exato, se for preciso. Exatamente. Nós fizemos curso de pastelaria juntas aqui em Portugal.
Pois ia perguntar como é que se conheceram. Exatamente. Inicialmente conhecemos num grupo de mulheres mães e empreendedoras. Mães e empreendedoras. Exatamente. Nos Exato. encontramos ali numa sessão de network. E depois, 2 meses depois, nos encontramos no curso. Pronto, nos vimos e, olha, por coincidência, estávamos no mesmo curso. E dali nunca largamos a mão uma da outra. Fizemos o curso juntos, sempre parceiras ali nas provas e nos trabalhos durante o curso. E depois juntamos essa parceria. Enquanto eu fazia os bolos, a Graziela fazia as bolachas. Chegou o momento que dissemos, por que não? Por que não unimos mais forças, não é? E Já terem um espaço. e ter não um é? espaço, pronto, cada uma já produzia em casa, mas sair, aumentar a demanda, não é? E juntas criamos esse ateliê. Carolina, conta-nos só um bocadinho do seu percurso. Porquê bolos? Também sempre Sim. também teve uma Pronto, avó que era sempre, pronto, apaixonada. não foi a avó, mas foi a mãe, sempre Pronto, ali na barra exato, da saia da isto mãe, a aqui. fazer doces desde criança. Também, inicialmente, não fui para os doces, fui para a área de educação. E totalmente diferente, mas os doces sempre teve ele presente. Minha mãe cozinheira e eu sempre fazendo os doces. Meus pais são portugueses, madeirenses. Madeirenses! Madeirenses, sim. Então também tem as petadas. Tem, sim, senhora. Também gosto, também gosto. E pronto, depois vim com meu marido aqui para Portugal. Inicialmente fui trabalhar no comércio como gerente de loja. E quando minha filha tinha 2 anos, senti a necessidade de estar mais presente e empreender, né? Foi da primeira ou Da primeira. segundo? Da primeira, ainda só tenho a primeira. Só tem a primeira. Tinha, Só tem pronto. a primeira. Não sei se o marido está a ouvir, só tem a primeira. Pronto. Quer dizer que... Pode ter hipótese, né? Exato. Mas pronto, eu senti aquela necessidade de estar mais presente então comecei a criar para os amigos os bolos, faço brigadeiros também, brownies. E comecei a criar aquelas vendas ali. Brownies, Brigadeiros, mais. cookies. A Carolina é uma extensão de receitas. Gosto muito. Eu falo, eu gostei sempre muito de criança. Até não sei porque não fui desde sempre, não é? A fazer os doces. Porque sempre gostou de fazer sempre doces. Sempre gostei, sempre fazia assim para a família. E até foi meus colegas de trabalho que disseram, por que você não vende? Eu sempre fazia os bolos para aniversário lá no trabalho. E foi aí, olha, surgiu a ideia de mudar o horário de trabalho, né? Estar mais presente na vida da minha filha, no crescimento dela. E foi assim que eu comecei. Também criei uma página do Instagram, que era o Ateliê Dedo de Moça. Ateliê Dedo de Moça. Dedo de Moça. E foi assim, comecei com os bolos, os brigadeiros também, que saem muito, os brownies. E pronto. Os brigadeiros, lá está, é aquela coisa que os portugueses acham... Os brasileiros sabem fazer brigadeiro. Não... E brigadeiros com ser. sabores diferentes. Também criei durante o curso os brigadeiros com sabores portugueses, o brigadeiro de pastel de nata e o brigadeiro de arroz doce. Até que saiu no curso, no final de curso, que foi os doces que eu fiz, para unir as duas culturas, não é? Que, pronto, no meu sangue estão as duas, não é? No seu sangue estão as duas, família não é? toda sempre portuguesa, mas o Brasil, meu local de nascimento, não é? E assim foi. E pronto, e juntas, aí criando esse espaço que, além de produção, também vai ser um espaço para workshop. Ok, muito Já bem. projeto, ok. Um projeto. Então, eu ia só dizer se poderíamos ver as bolachas, não é? Porque vamos aqui ver, temos aqui algumas fotos para ver e assim já fazemos a conexão aqui com a parte dos bolos. Portanto, estas bolachas ainda do doce de doce, mas agora temos um novo projeto que tem um novo nome, não é? Um novo nome, Rosa Nada Pink. Rosa Nada Pink. Exato. Por que sim, já agora? Por que esse Porquê que o nome? rosa não é nada pink? O rosa é pink. É pink, é o que não eu é? estou a Será? ensinar ao meu filho. Rosa Será? pink. Ai, peraí, será? Não na nossa concepção. Na nossa concepção. Pronto, quando fomos criar o projeto, falando com o arquiteto, como queríamos o espaço, a gente sempre, as duas, temos muito parecidas a nível de gosto, e sempre dissemos que queriam algo industrial, um estilo industrial para o espaço. E a arquiteta sempre, mas tinha que ter um ponto de cor, e sempre as duas disseram, nada, rosa, a gente não gosta Qualquer de rosa. cor, menos cor. Menos Meu rosa. Deus, olha, Menos lamentamos, nós aqui somos rosa muito pink. Porque na pastelaria o rosa é assim fofinho. E a gente não Sim. queria passar essa visão de fofinho, a gente queria passar uma visão de conceitual, de criativo, né? Sim. Então rosa não é? Exatamente. E pronto, e o publicitário aqui na família. E o publicitário foi lá e criou, então, por que não rosa nada pink? Vai ser um rosa mais sóbrio, um rosa mais criativo, mais chique. Ficou E rosa Meu nada nome, gente, pink. rosa nada pink. Porque no Brasil nós chamamos de pink o cor de rosa Ele é muito esse, forte, né? o fúcsia, Inclusive. né? Sim, o fúcsia, sim.
E aí Exatamente. ficou engraçado o nome, nós deixamos. E foi uma parede cor-de-rosa para o Tem, ateliê. exatamente. Pronto, afinal o rosa nada tem Ele que ter rosa. está Entrou. no ateliê. Ele tá ali presente no Afinal, espaço, não é sim, nada senhora. contra as coisas cor-de-rosa. É que eu, por acaso, hoje não trouxe, mas eu tenho um casaco cor-de-rosa. Sim, Nós gostamos e uma muito, na blusa. verdade. E uma blusa, exato. Eu tenho várias coisas cor-de-rosa, na realidade. Um coração cor-de-rosa. Não. Vamos ver. Ver as fotos. Vamos ver as fotos. Então, o que é que estamos a ver Essa aqui? aí é uma produção do Natal passado. Essas caixinhas que estão aí embaixo do lado direito, elas são casinhas montadas, que eu acho que tem a próxima foto com elas fora da caixinha. Então, algumas... Portanto, isto é tudo entregue em caixinhas, como nós vimos aqui também todas hoje. embaladinhas. E esse pedido foi específico para uma escola internacional, para colocar na mesa das crianças, com o nomezinho delas na frente. Ai, o nome de cada uma, meu Deus. Pois, isto Bem dá realmente muito personalizado. trabalho. É Dá. bem personalizado. Não é só fazer imensas casinhas, é cada casinha com Cada o nome da casinha. criança. Então, aí elas aí. E depois... Eram casinhas 3D. Eram pequenas, elas tinham ali uns 8 centímetros de Sim, mas altura, são 3D, mais ou não menos. são só assim a montadas, bolacha chapada. essas foram construídas de fato. Pois, são 3D, são construídas. Bem, São... cada casinha foi quanto Cada tempo? casinha. Olha, eu não consigo dizer tempo, porque eu faço tudo em série, né? Quando eu faço os Tipo, fez as telhadinhos, partes eu faço todas, todos sim, os depois os telhados, telhadinhos. sim. Digamos que para fazer umas 50 casinhas, uns 2 dias de trabalho. Mas E depois o o resultado é o lindo. nome das crianças ia aonde? Depois ia no chãozinho, assim. Ela vinha numa base. Que giro. Olha, é uma prenda muito gira, não é? É mentira. E essas, a mesa de bolachas aí, mais ou menos umas Aqui dava 300. para muito chá, né? Muito Muito chato. chá. E essas bolachas são de mel, típicas, a receita típica do sul do Brasil, mas ela tem muita saída aqui. Muita, porque ela é macia. É diferente da manteigada, que é uma bolacha delicada, mas ela é mais Desfaz, durinha. não é? Essa é como um pão de mel, ela embola gosto na disso, boca, não sim. sei explicar. Sim. Eu sei o que é que E está a essa falar. eu fiz em grande volume para vender mais escalonado, digamos. Ela tinha uma decoração simples, só com fiozinhos de glacê, e vendi muito dessas bolachas. E gostaram desse sabor do Essas mel, têm não é? muita saída, muita É? saída. Ainda Mas tem, só então. faço no Natal. Só faz no Porque daí as Natal. pessoas esperam por isso. E então, nós vimos aqui o vídeo disto. Explique-nos agora, porque há bocado vimos o vídeo ali, Exato. tudo a acontecer. Esse é um festival que acontece nos Estados Unidos, o Festival Coachella. E a cliente, já uma cliente antiga, ligou que a filha dela, Alexandra, ia fazer 10 anos e queria esse tema para o aniversário. Então, eu tive que fazer pesquisa de referência do que chama o festival, do que tem no Festival Coachella, além da música. Então, ele é um festival, ele acontece com uma roda gigante ao fundo, enorme. Então, fiz essas bolachas amarelas pintadas a canetinha com tinta comestível, essa roda gigante. Aí eu usei o aerógrafo, que hoje é usado para muitas coisas, inclusive para maquiagem, né? Ele emite um ar com a tinta e vai super pouco corante na bolacha. Mas o que é engraçado aqui é que tinha... E estas bolachas foram todas para um só cliente, não é? Que tem bolachas de vários tipos, com várias decorações, não é? Mas que depois isto na mesa deve ter ficado super giro, Isso não é? na mesa ela pega um pouquinho de cada uma e faz vários pratos para ficar Sim, muito fica colorido muito ali. giro, não é? É uma ideia Exato. muito gira. Ali atrás tem umas palmeiras com um pôr do sol. Sim, depois uns tem ali os cactos. Sim, umas muito plaquinhas ali na parte superior escrito beach, music, indicando como aquelas placas de praia mais envelhecidas. Tinha ali o Cat Dreams. É muito giro. A São pena. espetaculares. É espetaculares porque tem tanto pormenor numa bolacha. E aí, como se não bastasse esse Festa do trabalho ano todo... ou isto é Páscoa? Páscoa. Como se não Festa bastasse do anel. todo esse trabalho, isso daí são apliques que eu criei só com o glacê. Ok. Só com o glacê. Isso pode ser Apliques. colado em volta do bolo, isso pode ser colocado em cima de um brigadeiro. E isso personaliza a festa também nos docinhos. Ou seja, a pessoa levava só isto e depois punha no seu Ela- bolo? Exato. Ou vendia isto assim? Era Separado na Páscoa. assim? Que giro. Algumas, eu Já atendo estava muitas... feito, Cláudia. Podias fazer o teu magnífico bolo de chocolate, que eu sou fã do bolo de chocolate da Cláudia. E aí comecei a atender muitas boleiras, muitas doceiras pedindo só o aplique para colocar em cima dos docinhos. bolos, pois.
Muito giro. Mas é Continuamos. trabalhoso. Nem trabalhando. Essa linha Aqui é da mais, Páscoa. essa linha mais religiosa, Sim. né, que foi utilizada na Páscoa usando bastante dourado e sobreposição de letras ali em alto relevo. Muito giro, muito bonito. A oração do Pai Nosso ali na placa maior. Está muito giro. Oh, Esses bichinhos da floresta, eu coloquei essa aquelas fotinho flechas. porque eles são uns chupas, né, uns palitinhos que a Ah, pessoa ok, coloca estamos a ver num ali vasinho, sim. Sim, sim. coloca num vasinho para enfeitar a mesa ou espeta nos bolos. Epá, que ideia tão gira e depois dá para comer. Faz E- pena, mas dá para comer. Faz Depois pena. traga, Essa mas aí é vale toda comer. aquarelada. Exato, eu tenho que me lembrar disto. Depois traga. Depois a validade dela é de E 30 aqui com dias. umas letras 30 e uns dias. números. Exato, esse Né? daí O é o H. aniversário da Helena. 7 anos. Os temas têm sido muito criativos das mães. E esse tema era cereja. Porque o avô, quando vem para cá, essa família brasileira, chama a neta de cerejinha. Então o avô estava que cá giro. e ela queria um aniversário com o tema cereja. Oh, cerejinha. Que coisas fofas, não é? Então, Porque eu cereja é fiz- doce, não é? Eu fiz as letrinhas. Olha. Aí a família, isso é totalmente personalizado, porque a Mas mãe... enviaram-lhe o quê? Tipo uma fotografia das pessoas? Ou depois só? Ela envia a fotografia da família e eu tento achar, porque eu não desenho, eu não crio desenho, eu acho referência dos desenhos que fiquem parecidos e troco a cor do cabelo, troco a cor da roupa. Então a foto Se era fizesse na minha família era fácil, porque o pai e o filho são iguais. iguais. É só fazer, Só fazer um grandão e um Um pequenininho. grande. É só pequenino. É só isso. É verdade, não é? É um bocadinho verdade. Olha, Essa tão parte bonita, de dourada. embalagens com cera, com o carimbo de cera, né? Muito bonito. Thank Thank you. you. Thank you. Aí uma coleção do Natal, que foi feita totalmente personalizada. Os cortadores, os cortantes da massa eu mandei fazer com o desenho que foi criado também por uma ilustradora daqui. Eu gosto de trabalhar sempre com mulheres. Sim. Então, a pessoa que faz o desenho, a pessoa que faz o cortador, a pessoa... Eu sempre trabalho com mulheres. Muito Para bem, portanto, incentivar aqui esse empreendedorismo empreendedorismo. no feminino. Exato. Muito bonito. Portanto, é isto que agora no ateliê as pessoas vêm ver, fazer e aprender. Exato. Sim. E que podem ter nos bolos que a Carolina faz. Também, exatamente. Aqui estamos a ver. Aí é como uma vai. logomarca de uma empresa Sim. de baterias e eu ali estou a mostrar que eu uso lupa às vezes para poder Pra pintar, enxergar o tamanho sim. da letra, além dos óculos. Pois, sim, sim, sim. Muito giro. Então, no... Sim. E agora já vamos ver um bolo. Não vamos nada. ainda não. Enganaram. Ainda temos Já a- viram? Só por causa disso vocês não vão comer bolacha. Vocês só eu e a Cláudia. Agora sim Aí dizem um bolo. começam os bolos, já na parceria com E a as Carolina. bolachinhas. Exatamente, o bolo com as bolachas. Este bolo é de quê? Já agora. Só para abrir o apetite. Já porque já estamos quase na hora do lanche. Esse bolo, pronto, é um bolo que nós chamamos formigueiro, que é um bolo de baunilha, mas tem os granulados na massa. E tem recheio de brigadeiro meio amargo. E pronto, a cobertura que eu utilizo é o buttercream, que nos permite fazer N Estas coisas bonitas, decorações, exatamente. Esses bolos em específico são para o mensário do Afonso, ou seja, esse foi o bolo do primeiro mês de nascimento dele. Exatamente. Esta família vai investir em bolos. Todos os meses. Todos os meses fazemos fazem um bolo. tema Sim. para celebrar um mês do Afonso. Pronto. Então, esse foi o segundo mês. Ai, Já que queria o tema do Winnie the chique. Pooh. E depois com as bolachas aqui da Graziela, não é? Exatamente, ou seja, temos aqui eu também tenho trabalhos em pasta de açúcar. Exato, tem as duas Eu coisas. faço misturar exatamente aqui unir as duas coisas, mas o tema fazemos sempre em bolachas decoradas. Fica espetacular. Fica muito giro. Esse, dos 3 meses do Afonso calhou no dia do pai, e achamos que tinha tudo a ver o super pai e o super filho, não é? Exato. Claro. Olha, aos 4 meses do Afonso. Aos 4 Isto, o Afonso está cheio de bolos. 4 meses 4 calhou na meses Páscoa. calhou na Páscoa, comeram exatamente. muito Os pais comeram muito bolo. O bebê Ainda não eu pode. pensava que era gulosa. Mas o meu filho não teve direito a... Mas são pequeninos. Veja bem, são Olha, pequeninos. tão giro Exatamente. este. Essa é uma bolachinha pintada à mão Bem e depois bonita. os apliques em glacê real colados em cima do cavalinho ali. O cavalinho. O cavalinho está muito... Que foi num bolinho também. Foi num bolo também. Ai, mais E um cá bolo. está. O bolo da cereja. Da Helena, Da de Helena. Com as suas Ficou cervejinhas. espetacular. Portanto, aqui esta parceria muito, muito interessante, não é?
E então contem-nos onde é que estão, enquanto vamos vendo as fotografias, onde é que as pessoas vos podem encontrar. Como é que funciona? as Então, na página Rosa Nada Pink, então temos no Instagram. Podem fazer o pedido diretamente ali pelo Instagram. O nosso ateliê está ali no Lumiar, perto do Mercado Biológico. E vamos estar ali pela página sempre a divulgar, quando tivermos workshops, tanto de bolachas. Workshops de quê? De bolachas? De bolachas, de brigadeiros, também de bolos. Vamos vir também outras professoras. Agora, final de junho, virá uma professora brasileira dar workshop de bolos decorados. Portanto, tudo aqui nesta área da pastelaria, não só que vocês já são experts, não só nós, mas também vamos trazer trazem outras pessoas de fora, exatamente. E então, quem quiser encomendar um bolo, umas bolachas, como é que pode fazer? Com quanto tempo de antecedência? Olha, normalmente nós pedimos uma semana de antecedência, pelo menos, porque a agenda tem vezes que está tranquila, tem vezes que está super confusa. Então, a partir do momento que a pessoa sabe que vai fazer o evento, já precisa agendar. E pode ser por telefone, pode ser via Instagram, tem nosso telefone lá também, via mensagens no Instagram, por e-mail, isso tudo tem lá na nossa página Rosa Nada Pink. Mínimo de 10 bolachas. Mínimo de 10 bolachas. Máximo. O máximo não tem limite, a pessoa... E para o bolo, também uma semana consegue chegar? Temos uma semana para ali ajustar a agenda, não é? Para produção. Todos os bolos passam por um processo de produção de massas, recheios, depois montagem, não é? Tem descanso, ou seja, não consigo fazer um bolo no próprio dia. Acho que não lhe perguntámos que tipos de bolos e recheios é que tem, pois não? Os sabores. Os sabores, pronto. Também tem uma grande gama de sabores. Sim. Eu já tenho sabores pré-definidos, tipo, o que saiu, que tivemos ontem, massa de baunilha com brigadeiro de pistache e cocada cremosa. Assim, temos várias, eu já tenho combinações pré-definidas. E creme 4 leites e frutas vermelhas também é um... Se calhar é melhor ir lá ver. Sim, tem lá que ter ver, várias opções. Não vou E conseguir ficar decorar. ali a pensar, Exatamente. qual é que eu vou escolher, porque isso é tudo tão bom, não é? É isso. E os bolos, pronto, tem todo esse processo de produção de massas e recheios, estruturação do bolo, porque o bolo não só é saboroso, mas tem que ser bonito, não é? Para estar ali, poder estar em exposição. Então, temos todos seguir um processo de preparo. Por isso, o mínimo seja 7 dias mesmo para a produção. Muito bem. Portanto, Rosa Nada Pink, workshops, encomendas de bolos, de bolachas. Fazem mais alguma coisa além do bolo principal e das bolachas? Brigadeiros, não é? Brigadeiros, brownies, cookies, bolos no pote, sim, temos... Bolachinhas para chá também tem. Bolachinhas para chá. Portanto, no fundo, a pessoa até pode ir ter com vocês e ter aqui já um bocadinho a festa A festa quase montada. completa, Já, exatamente. quase Porque... Diz. Não, eu vou mudar. Vais mudar Queres aqui. continuar? Não, e eu ia só dizer porque as bolachas já servem de decoração também um bocadinho. É aqui 2 em 1, não é? Pronto. Projetos para o futuro. Não me parece que fiquem só por aqui. Não, nunca. Não. Sempre estamos pensando um pouco mais. A nossa ideia é trazer também alguns produtos de outros países para revenda no nosso ateliê. Tudo na área de pastelaria, né? Nós também já temos o CAI para isso, né? Já estamos legalizados para isso. E mais surpresas para turismo, também alguma coisa relacionada aos azulejos. E temos projetos. Bem pensado, bem pensado. Olha, estejam atentos às redes sociais das nossas convidadas. E quem sabe daqui a um tempo voltam cá. Com a Exato. Rosa Nada Pink aqui, já ao rubro. Aí podemos trazer Temos um que bolo, trazer mais um bolachas, bolo, né? brigadeiros, Eu acho bem. Acho bom. para experimentarem também. Exato. Olha, muito obrigada. Nós que Nós que agradecemos, foi um agradecemos. prazer. É um Apresentar prazer. o vosso projeto e muito sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Pra nós. Teresa. Bom, tudo a Muito andar bem. obrigada. E Obrigada. nós já vamos embora, Olha. porque aliás temos uma bolacha a gritar, a chamar por nós. Vais beijar? Não sei, já pensamos no sei, assunto para o chazinho agora para o lanche. Mas com chá ou sem chá, com bolacha ou sem bolacha, porte-se bem, seja muito feliz e olha, veja como Senão não merece uma bolacha se portar mal. Exatamente. É isso. Como a nossa convidada, 3 mudanças já bem grandes, mas sempre atrás dos seus sonhos. É verdade. E é assim, histórias inspiradoras que passam aqui pelo programa Conversa de Mulheres e não nos cansamos de referir que é importante, é muito bom você sempre assistir os nossos programas de segunda a sexta-feira pelas 15 horas. E o YouTube. E contamos consigo no próximo programa. Beijinhos.